Alô, som. Aquele típico teste. É o momento de botar fone. Oi, oi, oi. Bom dia a todos. Vou colocar o fone. Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Por favor, um ok. Vejo alguns oks, faltam alguns por ali, ok. Aqui, fone, tem fone? Obrigada. Se acomodem todos. Garantindo que todos que queiram assistir estão me ouvindo. Bom, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à segunda edição do Fórum de Tecnologia, Inovação e Programa de Recursos Humanos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o nosso chamado TIP-ANP. Vocês vão ouvir essa siglazinha, né? Quem chegou aqui já para a abertura já sabe, é TIP-ANP. É um fórum, é a segunda edição, né, de um fórum organizado pela Superintendência de Tecnologia e Inovação da ANP, agora inserido dentro da Rio Innovation Week. Então, a gente está conseguindo, né, como agência reguladora, trazer um evento sobre o PDI no maior evento de inovação, quiçá do país, né, mas com certeza do Rio de Janeiro. E, para as palavras de abertura da nossa segunda edição do Fórum de Tecnologia, Inovação e Programas de Recursos Humanos, eu vou chamar o diretor-geral da ANP, o senhor diretor-geral Rodolfo Saboia. Obrigada, diretor, o palco é seu. Sempre garantindo que todos estão ouvindo com fone. É meio estranho, viu? Falar e só está ouvindo, saber que os outros estão ouvindo. Não, tá bom. Eu acho que tem um retorno aqui, vou chegar mais para perto do retorno aqui. Muito bom dia a todos. Bem-vindos ao segundo Fórum ANP de Tecnologia, Inovação e PRH-TIP, que é a nova iniciativa que a ANP está lançando. Queria primeiramente dar muito bom dia a todos. O diretor Daniel Maia, o superintendente Rafael Moura, a quem eu agradeço a oportunidade de fazer a abertura desse evento, e aos demais, a toda a equipe da STM, da Superintendência de Tecnologia e Meio Ambiente, convidados de uma maneira geral. É uma grande satisfação para mim estar aqui hoje, podendo fazer a abertura desse evento, desse segundo fórum da ANP. Ela é uma plataforma inovadora por si só. Foi lançada no ano passado para promover a troca de conhecimento sobre desenvolvimentos tecnológicos e ideias inovadoras entre os principais atores do setor, não somente de petróleo e gás, mas do setor de energia como um todo. E aí eu imagino que o público que está assistindo essa palestra, alheio a esse universo que a ANP regula, pode estar se perguntando o que está fazendo esse coroa engravatado num seminário de inovação para falar de uma agência reguladora de petróleo. Né? Pode parecer algo completamente contraditório, mas, na verdade, há muito mais similaridades e sinergias entre esses dois mundos do que pode parecer. Primeiro, por uma questão até mesmo legal, uma vez que hoje nós somos a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, já tínhamos um pé nesse mundo novo que nós entramos com a transição energética, e agora, a coisa de menos de um mês, foi sancionado pelo presidente no marco legal do hidrogênio de baixo carbono, que destina a ANP justamente a regulação desse universo novo que vai se abrir, que o hidrogênio traz para contribuir com a transição energética, e que tecnologia
na qual se deposita muito da esperança da geração da energia que vai ser necessária na substituição dos combustíveis fósseis, especialmente em virtude da intermitência, que é característica das fontes de energia renováveis mais abundantemente disponíveis, como a solar e a eólica. Então, a ANP está no centro desse processo extremamente complexo, que eu gosto de chamar de o desafio de uma geração, que é o encaminhamento da transição energética e que precisa ser feito com um cuidado específico a respeito de como encaminhar esse processo. Se nós olharmos no próprio relatório da COP28, lá consta que a transição energética precisa acontecer num ambiente, entre outras coisas, organizado. O que a própria COP significa? O que significa isso contido no relatório da COP? Significa que a transição energética, não obstante seus objetivos de substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis, não pode implicar na desorganização do sistema de energia como um todo. Ela tem que passar por esse processo, tem que acontecer de forma organizada para que nós, em vez de fazermos uma transição energética, não incorramos num processo que nos leve, na verdade, à escassez energética, à pobreza energética, que atinge especialmente, no caso de um percurso que nos levasse em direção à escassez de energia, nos levaria ao primeiro sintoma dele, que é o encarecimento da energia. Já acontece em alguns países e, portanto, isso faz com que os mais vulneráveis sejam os primeiros a sofrer se o processo se der dessa maneira. Então, é nesse sentido que é muito importante a compreensão do papel dos combustíveis fósseis, e o Programa de Recursos Humanos, por exemplo, da ANP, que nós estamos aqui fazendo menção a ele hoje, é uma das formas de contribuição dessa indústria, que destina recursos de 1% da sua renda bruta de contratos para investimento em pesquisa e inovação, e isso financia esse Programa de Recursos Humanos também. Então, isso tudo é uma demonstração de como é que a própria indústria de petróleo e gás contribui para uma transição que precisa acontecer dessa forma, organizada, porém que nos leve a uma descarbonização da economia como um todo, a partir da substituição desse combustível. E a ANP está imersa justamente nesse mundo desafiador que nós temos pela frente hoje, em que a palavra inovação hoje vai ser repetida infinitas vezes nessa feira, e acredito que nos próximos 2 dias também, porque ela está por trás de tudo, inclusive no discurso que eu vou falar aqui, breve discurso rápido, a palavra inovação vai ter presente, porque ela é absolutamente indispensável a esse processo, uma vez que as tecnologias que serão necessárias não estão disponíveis em escala, na proporção que elas vão ser necessárias, e muitas vezes até mesmo tecnologias que têm que ser desenvolvidas ainda para trazer as soluções que são necessárias a esses desafios. E ver como eu vi hoje uma quantidade enorme de jovens com toda a cara de serem estudantes de faculdade, muitas vezes até antes da faculdade, eu vi alguns aqui, é muito importante, porque mostra o interesse dessa geração, que vai ser aquela que vai colher os frutos desse processo no futuro breve, em que essa transição vai trazer como uma nova realidade. Portanto, dessa forma, nós pretendemos, ao longo desses 3 dias, estimular a colaboração ampla e diversificada entre empresas, academia, agências governamentais e startups, visando promover justamente a inovação tecnológica, fortalecer a sustentabilidade e enfrentar os desafios emergentes do setor energético do Brasil. Um dos destaques da programação deste ano é o pré-lançamento do NAVE, Programa ANP de Empreendedorismo, que é voltado justamente para as startups. O NAVE ANP utilizará recursos da cláusula de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de PDI, da agência, presente nos contratos de exploração de petróleo e gás natural, e dessa forma as empresas petrolíferas poderão destinar os recursos da cláusula do NAVE para projetos de PDI com temas por elas definidos e ao Programa de Recursos Humanos da ANP. Pretendemos, dessa forma, poder criar fluxos de inovação aberta que acelerem as inovações e as tecnologias no Brasil. O programa consiste na execução de uma série de projetos de inovações por startups, a fim de solucionar desafios tecnológicos comuns do setor de energia, que serão definidos conjuntamente pela ANP
e pelas empresas petrolíferas que vierem a participar do NAVE. Portanto, nós teremos 3 dias de eventos em que serão debatidos com transparência e objetividade assuntos como recursos humanos do futuro, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e startups, transição energética e descarbonização, captura e estocagem de carbono, ESG, para identificarmos os instrumentos que serão necessários para o futuro da energia no Brasil. Parabenizo a Superintendência de Tecnologia e Meio Ambiente mais uma vez pela organização desse evento e agradeço a todos os palestrantes que participarão do evento e desejo sucesso ao TIP e à Rio Innovation Week. E aos jovens que estão participando desse evento, que eventualmente estejam aqui presentes, àqueles que, e é uma pergunta de certa forma recorrente na indústria de petróleo e gás, àqueles que se perguntam qual é o futuro de uma profissão ligada à indústria de petróleo, por exemplo, num mundo em que caminha na direção da transição energética, a resposta é muito simples. Quem vai fazer a transição energética, como o próprio nome da transição já diz, são aqueles profissionais que trabalham em energia como um todo. E a indústria de petróleo e gás natural é uma indústria que tem muito a contribuir para esse processo. São os profissionais que sabem como lidar com a complexidade do que há por trás daquele interruptor na parede que o cidadão comum está acostumado a acionar e faz-se a luz. E ele não está preocupado com a complexidade que há por trás daquilo tudo. Só os profissionais da energia é que saberão como dar resposta a todos os desafios que essa transição vai trazer. Então, mais uma vez, muito obrigado, diretor Daniel, superintendente Rafael Moura, toda a equipe da STM, parabéns pelo evento. Muito obrigado, um ótimo evento a todos, que sejam debates bastante profícuos e que tragam de fato o objetivo que nós buscamos de eventos como esse, que é a inovação, intercâmbio de tecnologias e conhecimento de uma maneira geral. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, diretor-geral. Ótimas palavras. Agora, nesse espacinho de tempo, eu vou atualizar vocês sobre a programação. Então, para quem já baixou o aplicativo da Rio Innovation Week, né, e já traçou sua trilha, né, de quais programações vocês vão seguir aqui nas mais de 40 conferências, né, que estão rolando na Rio Innovation Week, a nossa programação para os inícios, né, elas sofreram uma alteração de meia hora. Então, amanhã a gente começaria às 10, passou para 10h30. E na sexta-feira também a gente passou a programação para começar às 10h30, tá? Então, queria passar com vocês um pouquinho da programação. A Rio Innovation Week, ela está rolando, né, de hoje até o dia 16. Mas nesse palco aqui, né, para falar de tecnologia e inovação e o programa de recursos humanos serão 3 dias dos 4 dias. O último dia vai ser um palco, né, do Global Energy para falar de hidrogênio e de eólica, com a BIHV e com a Beólica. E para os dias da NP, como que a gente organizou essa programação para falar de todos os temas que o diretor Saboia iniciou aqui, né, para falar dos nossos objetivos com esse evento. O primeiro dia a gente vai falar da NAVE, né, vai falar de Open Innovation, do lançamento do Programa Empreendedorismo da NP. Então, vocês vão estar vendo aí as pessoas, não só da NP, mas como a Fundep, né, a gestora do programa de empreendedorismo da NP, com a camisa NAVE, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a gente entende que é o tema principal que a gente vai trazendo nesse evento, porque é um evento de inovação, temos muitas startups, então a gente está convidando as startups para participarem do ecossistema de inovação de PDI da agência. Então, além da Keynote Speaker para falar de Open Innovation, a gente vai ter uma palestra da NP para falar, explicar melhor, detalhadamente, da NAVE para vocês. Depois disso, a gente vai ter também um painel para falar com as startups, convidá-las, falar das suas dores, dos seus desafios e como que nós, da ANP, né, como agência reguladora, podemos ajudar nessa entrada das startups para terem acesso aos investimentos de PDI, né, que nos últimos anos estão girando em torno de 4 bilhões de reais. Além disso, a gente vai falar um pouco
Além de programa de empreendedorismo, vamos falar sobre o Programa de Recursos Humanos da ANP. É um programa que está fazendo 25 anos. Então, desde o primeiro contrato de exploração de óleo e gás, com a cláusula de investimentos, né, de obrigação de investimentos de PDI no nosso país, a gente tem o lançamento do Programa de Recursos Humanos, foi o nosso primeiro programa ANP. E eu sou fruto do Programa de Recursos Humanos, tive bolsa na minha graduação. Então, a gente vai poder, num painel, debater um pouco sobre isso. E, por fim, outro tema também que é caro e que a gente, como agência reguladora, também queremos fomentar melhorias na indústria regulada, principalmente no quesito de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. A gente vai falar sobre diversidade, equidade e inclusão social, inclusive. No segundo dia, a gente vai falar um pouco sobre gestão de portfólios de PDI, como que a gente pode melhorar essa gestão para dar maior transparência de como esses investimentos estão trazendo resultados para a sociedade brasileira, como estamos e como podemos melhorar. Não só nós, como agência reguladora, mas também as empresas petrolíferas que têm essa obrigação de investimentos em PDI. Vamos falar também sobre como alavancar a maturidade tecnológica desses investimentos, né? Como que a gente consegue não só aplicar em ciência básica, mas trazer tecnologias de maior maturidade com resultados para a nossa sociedade, né? Para atingir, no final das contas, o objetivo da cláusula de PDI, de trazer novas empresas, novas tecnologias, inovação, novos empregos no Brasil. E no terceiro dia, né, depois de falar aí dos programas ANP, NAVE, PRH, falar de uma melhor gestão, né, do portfólio de PDI, a gente vai trazer a parte de descarbonização e transição energética. O que a gente já tem de projetos inovadores no tema, o que a gente tem de regulação. O diretor falou, né, que a ANP acabou de receber a incumbência de regular, fiscalizar a parte de hidrogênio. E, além disso, né, com o investimento de PDI, a gente já tem essa possibilidade de investir em energias renováveis, em descarbonização, em transição energética. Então, nosso último dia, a gente vai fechar com o tema e fazer a transição para o último dia de Rio Innovation Week, que o palco passará da ANP para a AB Eólica e a BIHV. Dito isso, então, por favor, mais uma vez, fiquem de olho na programação. Tivemos pequenos ajustes de horário de início e de fim. E, com isso, eu passo a palavra para o nosso superintendente, Rafael Moura, superintendente de Tecnologia e Meio Ambiente da ANP, para o nosso próximo painel de Open Innovation, para a gente começar a falar um pouquinho do que vocês estão vendo nas nossas camisas NAVE. Por favor, copiem o QR Code que estão nas nossas camisas e comecem a seguir para saber e ficarem por dentro de tudo que a gente tem para falar sobre o NAVE. Seja muito bem-vindo ao palco, Rafael Moura. Bom, obrigado Mariana pela transição, obrigado diretor Saboia pela abertura. Nós estamos muito orgulhosos de ter o nosso evento, o nosso TIP, o nosso Fórum de Tecnologia, Inovação e PRH da ANP, aqui na Rio Innovation Week. Esse processo de trazer a ANP para dentro do mundo de inovação é um processo pensado importante. Nós fazemos parte de uma indústria pujante, uma indústria que é puxadora de desenvolvimentos tecnológicos, que é a indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis. Mas nós sabemos que o mundo e as empresas, para se desenvolverem, elas precisam sempre se reinventar. Então, um processo em que a ANP intenta, nesse momento, é justamente trazer o mundo do petróleo para dentro desse ecossistema de inovação representado pela Rio Innovation Week. Então, já mencionado algumas vezes, uma das principais novidades que nós trazemos é o lançamento do NAVE. Temos várias pessoas, vários servidores, várias pessoas da ANP com a camisa do nosso programa Empreendedorismo, que é um programa de inovação aberta, em que hoje nós teremos uma apresentação logo depois desse nosso primeiro keynote speaker do nosso evento. Então, eu tenho um prazer imenso de convidar a Ana Casaca a subir no nosso palco ANP. A Ana Casaca, ela é Global Head of Innovation na Galp.
ou diretora de inovação em português. A Galp é uma empresa inovadora e que se reinventa para se adequar às demandas sociais e energéticas da sociedade. A Galp, no caso brasileiro, ela tem obrigação de investimentos em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, e mais de 60% do portfólio é associado a projetos de novas energias e de transição energética. Então, no Brasil e das empresas petrolíferas que operam no país, é uma das empresas que tem um portfólio de pesquisa e desenvolvimento mais associado a novas energias, a baixo carbono e a transição energética e eficiência energética também, né, Ana? A Ana, ela tem mais de 20 anos de experiência em inovação e em transferência de tecnologia. Começou a carreira como pesquisadora em São Francisco, né, Ana? E mudou do mundo da pesquisa para o mundo corporativo, fazendo essa fusão, essa importante fusão que nós fazemos também do ponto de vista regulatório, promovendo o crescimento de novos negócios e inovação através de tecnologia, do uso e da conexão com startups e do desenvolvimento de ecossistemas. Então, Ana, mais uma vez, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la vindo diretamente de Portugal para nos agraciar com essa palestra de abertura do nosso evento. Ana nos apresentará a sua visão sobre a contribuição da inovação para o desenvolvimento tecnológico e como a empresa, a Galp, que opera em mais de 10 países, trata os processos de inovação buscando soluções de baixo carbono. Ana, o palco é todo seu, muito obrigado pela presença. Muito obrigada eu. Bem, antes de mais, queria agradecer o convite na pessoa do Rafael de estar aqui hoje e agradecer imenso à ANP por nos dar a oportunidade de partilhar o que é que nós estamos a fazer e o nosso caminho relativamente à inovação aberta e em particular é sempre um prazer enorme estar no Brasil, no Rio e com a equipa, com a nossa equipa aqui tão presente, aqui mesmo na primeira fila, sempre a fazermos aqui um caminho junto e a fazer sempre a ponte entre o Brasil e a Europa. Hoje vou partilhar convosco o que é a inovação na Galp, como é que nós trabalhamos a inovação, dar-vos alguns exemplos de projetos que nós estamos a fazer em parceria e partilhar alguns dos desafios que nós temos neste nosso caminho, que acreditamos que é de facto o único caminho possível, porque é o caminho de colaboração e o caminho que de facto todos os dias nós aprendemos para fazer este processo de descarbonização do setor. Tal como nós ouvimos o Diretor-Geral a falar, de facto só é possível fazer um caminho de transição energética e o caminho de descarbonização do nosso dia-a-dia através de inovação. E espero que através da minha apresentação eu de facto consiga partilhar convosco o que nós estamos a fazer e, mais importante de tudo, vos consiga continuar a lançar reptos para continuamente trabalharmos de uma forma colaborativa neste nosso caminho. Agora estou a tentar passar. Muito bem. Portanto, antes de começar, só para convosco o que é a Galp. A Galp é uma empresa com 150 anos. Portanto, não trabalhamos muito com startups, mas não somos uma 150 anos, somos uma empresa corporativa, uma empresa com mais de 7.000 colaboradores, com quase 50% mulheres. Fazer aqui também um ponto de temos 32% dos cargos de gestão liderados por mulheres, que é um marco no nosso setor e, portanto, realmente eu não posso deixar, eu digo sempre este número porque nos orgulha muito e tem sido de facto um caminho grande que temos feito também para garantir que todos temos as mesmas oportunidades neste caminho de carreira ligado ao setor energético. Temos 52 nacionalidades, somos de facto uma empresa muito internacional, daí a apresentação estar em inglês. E portanto
tipicamente as equipas têm uma mistura grande de nacionalidades, o que nos... Está melhor agora. O que nos permite, de facto, sermos uma empresa diversa e inclusiva, porque cada um de nós que vem de países e de experiências diferentes e estudam em cidades diferentes, têm naturalmente uma rede de conhecimentos, uma experiência, uma forma de pensar diferente e que nos permite hoje cada vez mais ser uma empresa que acredita que o caminho é um caminho contínuo de aprendizagem. No Brasil somos o quarto maior player no setor do oil and gas e somos de facto o terceiro maior investidor em P&D, daí termos uma presença tão forte no Brasil e daí também a área toda e a estratégia toda de P&D no Brasil ser tão relevante e tão crucial no caminho que estamos a fazer como empresa, como um todo, no caminho de descarbonização. Nós também já hoje falávamos logo no início da manhã que íamos dizer várias vezes inovação. Inovação no setor energético é sem dúvida a palavra atual, é a palavra que nos últimos anos finalmente, eu costumo dizer, fomos chamados para a mesa dos crescidos, jantar de Natal, deixámos de estar na mesa das crianças. E porquê? Porque a inovação passou a ser a estratégia para conseguir efetivamente continuarmos a ser sustentáveis e continuarmos a estar presentes daqui a mais 150 anos, que é o caso da idade da Galp. E, portanto, nesse sentido, quando nós olhamos para os números da inovação, quando nós olhamos para a necessidade de investimento em P&D, em novas tecnologias, de acordo com a Associação Internacional de Energia, diz-nos que para conseguirmos, de facto, fazer este caminho de descarbonização do nosso setor, vai implicar um investimento de 125 trilhões, o que implica que temos que investir 4 mil milhões por ano. Ora, o setor neste momento está apenas a fazer, e já é muito, 20% de investimento. Significa que todos nós que trabalhamos em P&D e inovação temos uma responsabilidade acrescida para, de facto, todos os dias comunicarmos de uma forma clara a importância e a relevância que temos no setor para que o setor continue daqui em 2050, continue a criar valor, emprego e, mais importante de tudo, de facto, conseguirmos ter um sistema energético que seja acessível, quer seja da disponibilidade, quer seja do preço competitivo, para ser algo para conseguirmos equitatividade e também, obviamente, ser sustentável. E, portanto, este caminho só vai ser possível com inovação e, portanto, eu muitas vezes aquilo que falo, ou quando partilho o que é a inovação do nosso setor, inovação para nós é de facto descarbonização, e descarbonização significa sobrevivência e significa fazermos este nosso caminho grande de cada vez mais darmos uma energia mais sustentável, mas também uma energia acessível para todo o mundo, para todas as pessoas do mundo. E este é o grande desafio. Como é que nós, Galp, estamos de facto, como é que é o nosso modelo de inovação? Ora, a inovação da Galp tem essencialmente o grande objetivo de desenvolver um portfólio de oportunidades para apoiar a descarbonização da empresa. O que significa que quando nós pensamos no funil tradicional de inovação, nós estamos no início do funil. E, portanto, a inovação implica que nós abrimos as portas ao ecossistema externo, trazemos para dentro de casa as universidades, as startups, as empresas inovadoras grandes com tecnologias disruptivas e apoiamos as empresas, as universidades e a academia a testarem as soluções em ambiente real. Portanto, trazemos para dentro de casa e acarinhamos para testarem com os nossos dados,
nas nossas infraestruturas, nas nossas pessoas, com as nossas pessoas. E porquê? Porque no final acreditamos que se nós apoiarmos e se criarmos um ambiente mais favorável a testar soluções mais rápido, vamos de facto conseguir acelerar essa tecnologia e trazer a tecnologia mais rápido para o mercado. No final, se fizer sentido, então, a Galp e a startup ou a universidade fará o caminho de comercialização ou então fará um caminho de tornar essa startup um parceiro da empresa e pode ser inclusive um novo fornecedor da empresa, o que torna o que traz um novo cliente para a startup, que é de facto um novo revenue, que é o mais importante, principalmente no início. E temos feito este caminho. Temos 2 centros de inovação. Eu costumo dividir os centros de inovação pelo conhecimento. Eu acredito piamente, como já foi dito hoje de manhã, logo na abertura, que este processo de descarbonização do nosso setor só vai ser possível se nós de facto conseguirmos que as pessoas com o know-how de quem trabalha em energia há vários anos, com o know-how, com o conhecimento técnico, esteja no centro desta transformação. E por isso os centros de inovação na Galp estão divididos em conhecimento. Do lado direito temos o conhecimento em eletrões, essencialmente, e em retalho, porque nós temos uma rede de service stations, portanto, estações de serviço. E depois, no outro lado, no Centro de Inovação Industrial, faltava-me a palavra, no Centro de Inovação Industrial, temos todo o conhecimento em minerais e moléculas, que obviamente é o core da Galp e tem sido sempre o nosso core em termos de negócio, e são hoje cada vez mais o conhecimento que nós temos em refino, que nos vai permitir trabalhar nas novas energias de baixo carbono, e é de facto também o conhecimento que nós trazemos todo do mundo da geologia, que nos vai trazer também a possibilidade de continuarmos a ser competitivos no caminho da descarbonização dos novos minerais. E depois, naturalmente, temos a área que é muitas vezes o coração da nossa equipa, que é a equipa do Brasil. E porquê que é o coração da nossa equipa? Porque, de facto, há muito do desenvolvimento em P&D que é feito aqui, que nós conseguimos escalar e trazer boas práticas para toda a empresa. E o que temos visto é, de facto, que a cláusula da ANP tem-nos permitido, para além de atrair e formar os melhores profissionais no setor, e digo isto de uma forma totalmente desprendida, né, de quem está com sede, que está baseada essencialmente na Europa. Não tenho dúvidas nenhumas que há áreas de excelência da empresa que não seriam possíveis de dizer que são de excelência se não fosse a colaboração que temos e a cláusula que temos aqui, e o investimento e a parceria que nós temos com as universidades. Temos formado os melhores profissionais dentro do setor, e que nos tem permitido ser cada vez mais competitivo e cada vez fazer este caminho de uma forma clara. Para além disso, temos naturalmente os resultados dos projetos, que cada vez mais nos emocionam, porque de facto são resultados que estão realmente no terreno, são resultados são tecnologias que estão a ser utilizadas, inclusive utilizadas no pré-sal, como exemplo que nós temos no Pipacom, um projeto que de facto foi desenvolvido dentro com a cláusula, com o apoio da cláusula, e depois no final conseguimos de facto ter uma tecnologia real a ser transferida e a ser utilizada. E como uma empresa como a Galp, e quem trabalha em transferência de tecnologia, não é assim tão comum, e é impressionante que os resultados que nós temos tido dos projetos da ANP, vemos
a serem utilizados e vemos de facto a criarem valor que vai muito mais para o valor da empresa em si, vai de facto criar valor para o setor e para o país, e portanto é sempre uma referência. E para mim, quando se fala em política pública, já muitas vezes disse isto ao Rafael, quando se fala em política pública de desenvolvimento, de excelência de pessoas e de criar um setor que seja atrativo e competitivo a nível mundial, eu acho que de facto a cláusula tem feito um caminho, tem tornado o Brasil numa referência no que diz respeito à política pública de P&D. E depois temos 30 membros e falando outra vez de diversidade, somos 30, não é muito. Olha aqui para a equipa, sei que a equipa não é grande, mas também é por essa razão que temos de facto mais, eu acho que são 1112 pesquisadores a colaborar connosco neste momento em projetos que temos ongoing. Ora, se eu tivesse uma equipa muito, muito maior, facilmente nos olhávamos só para dentro. E, portanto, eu sei que muitas vezes é um desafio ter uma equipa mais pequena, mas também é por termos uma equipa mais pequena que nos obriga a estreitar as colaborações que nós temos, tanto com universidades como com startups. Temos neste momento 55 pilotos a serem feitos com startups e posso-vos dizer que o programa de Open Innovation da Galp só se iniciou há 3 anos e, portanto, de facto é impressionante os números e eu, uma vez mais, acho que está muito relacionado com o facto de termos 30 pessoas, 60% das quais já eram pessoas da Galp e, portanto, da Petrogal, que já tínhamos dentro de casa, que depois trouxemos e no fundo formámos as pessoas já com conhecimento do setor, com skills de inovação e outras pessoas que nós trouxemos de fora. Mas eu acredito que esta mistura entre pessoas que já estavam na casa, muitas delas com mais de 30 anos de casa, muitas delas com mais de 20 anos de experiência efetiva no setor, com uma mistura de novas competências que faz a equipa de inovação da Galp, que eu tenho a sorte de liderar, que nos faz mais abertos à diferença e muito mais abertos a dizer: eu não sei, mas vamos tentar e vamos testar se essa tecnologia de facto pode ser escalada e se faz sentido para o setor. E nós, de facto, quando nós olhamos para este caminho que temos feito, principalmente ligado à inovação aberta, os números, quando eu digo números, mais de 55 startups, mais de 1000 pesquisadores a trabalhar connosco, os números são apenas números e eu gosto de olhar para fotografias. Todas estas fotografias são exemplos concretos de projetos reais que nós estamos a fazer. E quando eu digo que nós estamos a fazer, nós criamos um ecossistema de parceiros nos quais trazemos as universidades, as startups e o regulador para aprendermos juntos quais são as tecnologias que de facto são mais relevantes para o setor. Muitas vezes trabalhamos com tecnologias onde a regulação ainda não existe. Dar-vos um exemplo, numa área de eletrificação, na área de mobilidade, nós estamos a trabalhar como é que nós conseguimos massificar o acesso a carregadores elétricos. E um dos exemplos que estamos a fazer é a utilização dos postos de eletricidade de rua e com uma startup, neste caso portuguesa, estamos a tentar utilizar os postos para que toda a gente possa ter acesso a um carregador e assim, se quiserem comprar um carro elétrico e ter maior facilidade para aceder ao carregador. Olha, este tipo de soluções não tem qualquer regulação ainda, em Portugal, neste caso. Este é um exemplo português. E o que nós fizemos nós trazemos o regulador, criamos um ecossistema, trazemos a startup, trazemos a nós, trazemos naturalmente um cliente que tenha carro elétrico, neste caso, e no final o que queremos é provar, primeiro,
que este tipo de tecnologias não cria instabilidade na rede e que é possível escalar este tipo de tecnologias com uma startup de uma forma muito rápida. E, portanto, apoiar também o regulador a ter a confiança em novas tecnologias. Se me perguntarem qual é o modelo de negócio ainda para a empresa, eu vou-vos dizer que ainda não sei. Mas a inovação também é isto, é conseguirmos de facto testar soluções para que todos possamos perceber quais são as novas áreas que vão de ser importantes para o futuro da empresa. Dar-vos só mais 2 exemplos, um deles que está a ser feito, que é o Caxias Living Lab, no fundo é uma comunidade energética, e o que nós estamos a testar neste momento é naturalmente colocar todo um bairro a produzir a sua própria energia, e não existe também ainda regulação, e quando conseguirmos que essa energia que é produzida, por exemplo, a solar, durante o dia, e que seja armazenada, essa energia possa ser vendida entre casas. Ora, isto ainda não é tão comum, parece algo fácil, mas o que acontece é que também é um grande desafio para a regulação, porque naturalmente tem uma série de novas tecnologias, desde uma comunidade, uma bateria comunitária. Nós estamos a testar. Eu costumo dizer que nós antigamente tínhamos os tanques onde lavávamos a roupa de uma comunidade, agora vamos ter no futuro uma bateria comunitária no qual todos nós vamos produzir alguma parte da energia e vamos todos levar essa energia para uma bateria comunitária que depois pode ser utilizada pela comunidade em si. Este tipo de soluções ainda não existem, e nós de facto não existem em termos de regulação na Europa, e nós estamos de facto a tentar fazer também este caminho, e não só, este tipo de soluções são super relevantes e vão ser mesmo cruciais para áreas remotas, e por isso também nós fizemos um projeto grande aqui com a UFRJ na área de produção de energia com a professora Carolina Cota. Dar só mais um exemplo que acabámos de lançar, também com uma startup, isto porque hoje também vamos falar do NAV, e portanto isto é uma startup que nós temos, essencialmente o que nós estamos a fazer é dar uma segunda vida às baterias de carro. A bateria de um carro tem mais ou menos 7 ou 8 anos no seu ciclo de vida, e aquilo que nós estamos a fazer é, vou dizer isto de uma forma simplista, isto é um contentor cheio de baterias de carros que já não podem ser utilizadas no carro, mas podem ser utilizadas para storage. E portanto o que nós estamos a fazer é, em vez de iniciar já um processo de reciclagem, passado 7 anos, nós estamos a testar agora, mas de acordo com os números que temos, conseguimos ter uma bateria de lítio que vai ter vai ter uma vida durante 14 anos, e então só depois é que vamos passar a reciclar. Isto é crucial no que diz respeito aos materiais críticos e à estratégia de facto conseguir só reciclar depois de conseguirmos esgotar todas as possibilidades que uma bateria de lítio tem em termos de aplicações. Mas essencialmente este era uma das mensagens que eu queria deixar. O que estamos a fazer parece muito, são muitas fotografias, muitos projetos, muitos parceiros, muito investimento, mas ainda é pouco. Ainda é pouco para aquilo que nós precisamos fazer, ainda é pouco para o caminho que nós temos de fazer até neste caminho grande de descarbonização. E, portanto, nesse sentido, temos todos nós, individualmente, como organizações, como empresas, como instituições académicas, de criar uma cultura de nos tornarmos realmente testbeds, ou seja, de dizer de viva voz que nós ainda não temos a certeza absoluta quais são as tecnologias que vão vingar, quais são as tecnologias que vão fazer mais sentido para o futuro, e por isso temos
que de facto continuar o caminho de teste e continuar o caminho de colaboração com as instituições de P&D. Como é que nós estamos a fazer? Nós, há cerca de quase 3 anos, fazem novembro 3 anos, lançámos a Upcoming Energies, e a Upcoming Energies é a porta de entrada para o mundo exterior da Galp. Portanto, quando nós falamos, qualquer startup, qualquer universidade que fale com a Galp, o que nós fazemos é garantimos que tem o contacto facilitado com a pessoa certa e que vamos avaliar a oportunidade. E, portanto, nesse sentido, trabalhamos muito e fazemos uma série de iniciativas apoiando startups, programas startups, e também com a academia. Só um exemplo relativamente às startups. Temos um programa próprio, no qual já lançámos 2 edições. Aliás, temos uma edição aberta agora. Tivemos mais de 400 startups a concorrerem nos últimos 2 anos. Também tivemos mais de 50 startups de mais de 50 países. E aquilo que nós fazemos é, nós falamos com todas as startups, avaliamos todas as startups e no final, se fizer sentido aquilo que podem ter, além do prémio quando ganha a melhor startup, mas mais do que o prémio, se fizer sentido, de facto, para ambas as partes, fazemos um piloto. E quando eu digo que fazemos um piloto, a Galp abre as portas, apoia financeiramente o teste que vai fazer com a startup, não fica com propriedade intelectual. Aquilo que efetivamente nós queremos com startups é que tenham acesso a ambientes reais, a dados reais, para de facto conseguirem fazer este caminho de uma forma mais rápida, com o apoio de uma grande empresa e com o apoio de uma empresa que tem presença em vários países e, portanto, que também as pode ajudar neste processo de internacionalização. E deixando também aqui um exemplo temos aqui um grande bebê hoje a fazer um pré-lançamento, que é o NAV, que nós temos um imenso orgulho em estar presentes desde o início, quando se começou a desenhar. Acreditamos mesmo que vai ser um programa que vai permitir fazer este caminho de competência e de atração de talento, atração e retenção de valor na economia brasileira e, portanto, acreditamos piamente e estamos muito felizes em participar no programa, mas não é só, também temos neste momento um programa ligado ao Sustainable Aviation Fuels, no qual estamos a colaborar com a Suzano, com a Vibra e com a Embraer, e o grande objetivo também é acelerar este processo de garantir que cada vez mais conseguimos ter combustíveis mais de baixo carbono. E este é um ponto muito interessante que eu queria aqui deixar, que para nós, quando trabalhamos em inovação, não há concorrência. O que é que isto significa? Nós trabalhamos todos sentados à mesma mesa, com todas as empresas do setor, porque só de facto trabalhando com todas as empresas do setor é que nós vamos conseguir acelerar o processo de inovação, acelerar o processo de descarbonização e garantir que de facto todos nós em 2050 estejamos aqui orgulhosos do caminho que o país fez no setor. Referir apenas também relativamente à academia, deixando aqui a última nota. Deixando aqui a academia. Inovação aberta na Galp começou com as universidades, nós aprendemos a trabalhar a nossa cultura de inovação aberta, as nossas práticas de inovação aberta, que eu hoje já nem sei o que é trabalhar em inovação sem ser de forma colaborativa aberta, muito com a equipa daqui do Brasil.
Porquê? Porque a inovação aberta que nós hoje temos na Galp vem muito beber da cultura que existe aqui no Brasil, de trabalhar em estreita colaboração com a cláusula, naturalmente, com parceiros locais e aprendendo a trabalhar, porque nós sabemos que as culturas são diferentes. Quando nós juntamos uma empresa grande, uma startup e uma universidade, nós sabemos que a cultura, a linguagem, os timings, tudo é diferente. E um caminho grande que nós fizemos enquanto empresa para aprender, de facto, saber estar, saber trabalhar e criar valor diariamente nesta nova forma de trabalhar, foi de facto, iniciou-se aqui. E por isso eu muitas vezes digo que a nossa equipa do Brasil é o nosso balão de ensaio e que nos traz depois práticas e que nós escalamos para a Europa e escalamos para todos os países onde temos presença. Mas, de facto, com universidades, eu acho que o ecossistema que se criou dentro da possibilidade, naturalmente, da cláusula é, de facto, único e é, de facto, um orgulho, muitas vezes, estar em Bruxelas, na Comissão Europeia, e ter à minha frente pessoas que se formaram graças à cláusula brasileira, cláusula do ANP, e que são o resultado da cláusula. Eu acho que o resultado e o impacto que teve no setor energético vai muito para além do país e, portanto, eu sou uma adepta, o Rafael já sabe, eu sou sempre uma adepta, quando falo em política pública dou sempre o exemplo da ANP, porque, de facto, para além de criar valor à empresa, cria de facto um ecossistema de competências e de pessoas que vão criar a sustentabilidade no setor, e a sustentabilidade no setor vai naturalmente estar muito relacionado com a capacidade que nós temos que ter no setor dito mais tradicional de conseguirmos inovar para conseguir trabalhar com as novas tecnologias, que vão ser necessárias para o futuro. E só dar aqui alguns exemplos, só no Brasil temos 1.202 estudantes, PRH, que vai ser discutido daqui a pouco. Temos 39 parceiros atualmente e de facto, olhando para estes números, deixa-nos muito orgulhosos o caminho que nós estamos a fazer, principalmente porque quando nós olhamos para projetos concluídos, facilmente conseguimos dizer quais são os projetos. Temos uma percentagem enorme de projetos que efetivamente estão a ser, que foram implementados e que estão a ser usados pelo setor. Quando digo pelo setor, não é necessariamente pela Galp, é pelo setor ou pela Petrogal. Este é o nosso ecossistema europeu. Para finalizar, deixar aqui duas mensagens finais. A primeira é, quando nós olhamos para uma área de inovação de uma empresa, e quando eu olho para mim como eu digo muitas vezes sou uma builder, quem se chama corporate entrepreneur, eu tendo a dizer que sou uma construtora de áreas de inovação. Portanto, na minha vida o que fiz sempre foi constituir ecossistemas com parceiros externos, mas também um ecossistema dentro da própria empresa que seja um ecossistema com uma cultura de risco, uma cultura aberta a colaborar. E, portanto, quando eu penso qual é que é o meu papel na Galp é, de facto, garantir que temos mandato da administração para saber quais são as áreas que nós estamos a procurar trabalhar. Ou seja, a inovação hoje, nós podemos dizer que, de facto, a grande responsabilidade é apoiar a aceleração da estratégia da empresa, e estratégia hoje, naturalmente, é igual quase a sustentabilidade, na maior parte das empresas, e, portanto, o que a inovação da Galp faz é desafia a estratégia com novas soluções e depois acelera
a execução da estratégia através de novos projetos e através da criação de ecossistemas para o futuro da empresa. E depois, a partir daqui, temos todo um caminho, portanto, temos um caminho muito grande de estratégia. A inovação a inovação e a PID têm de facto que fazer um caminho para se posicionar dentro da empresa como uma área que apoia a estratégia e, portanto, está sentada bem perto da estratégia da empresa, e para isso tem que definir de uma forma clara quais são os seus objetivos. Qual é que é a sua tese, que no nosso caso a tese de inovação da Galp é constituir um portfólio de oportunidades para apoiar a descarbonização da empresa, mas não há teses erradas nem certas, esta é a nossa. Qualquer tese, desde que esteja de acordo com as necessidades da empresa, está correta, e portanto no nosso caso nós estamos no início das oportunidades de negócio, e portanto aquilo que trazemos garantimos que quando trabalhamos com as universidades, quando trabalhamos com as startups, sabemos quais são as áreas que nós podemos trazer valor para a empresa e naturalmente trazer valor para a startup. Aquilo que nós não queremos é que uma startup ou uma universidade perca tempo a trabalhar connosco quando não é isso que a empresa quer. E, portanto, existe aqui um caminho grande que nós fazemos internamente para garantir que quando nós propomos um projeto a uma universidade ou uma startup é porque de facto é relevante para a empresa. E muitas vezes esta ligação universidade-empresa tem muitos desafios e muitas vezes a maior responsabilidade é das empresas, que nós não fazemos este caminho primeiro, este trabalho de casa, para identificar de facto quais são as áreas que nós queremos trabalhar. E porquê que nós queremos trabalhar com as universidades e porquê que aquela área é importante trabalhar com a universidade. Nem todos os projetos podem ser trabalhados com universidades. Há projetos que são trabalhados com outras empresas, porque o objetivo é diferente. Há projetos que podem ser trabalhados com startups e que não podem ser trabalhados com universidades. Esta clareza interna é dos fatores mais importantes e das aprendizagens que nós tivemos mais relevante nos últimos anos, quando nos abrimos ao exterior. E depois, naturalmente, eu não sei trabalhar sem ter uma equipa diversa, e quando digo uma equipa diversa é ter uma equipa com backgrounds científicos muito diferentes, e porque só assim é que nós podemos começar uma reunião e não ter certeza de tudo, e aprender este caminho e dizer não sabemos e vamos procurar fora. E esta capacidade ou esta humildade que as empresas grandes no nosso setor agora começam a ter tem sido crucial também para este desenvolvimento ou para esta aceleração no desenvolvimento das novas tecnologias. E claramente a inovação só é possível no setor energético se nós criarmos ecossistemas internos e externos, e eu não me canso de dizer isto, e finalizo dizendo que a inovação numa área corporativa está muito estruturado, muito organizado, mas muitas vezes temos que dar um passo e no final pedimos desculpa. E tantas vezes que nós testamos soluções e fazemos, às vezes o scope não está bem definido no início e vamos fazer na mesma, e no final, esquecemos daquele passo, não faz mal. Pedimos desculpa internamente, porque também inovar também é arriscar, e principalmente porque inovar, eu digo que muitas vezes nós falamos muito de tecnologias, somos todos tecnólogos, mas inovar está muito mais relacionado, eu digo muitas vezes que é 99% cultura e apenas 1% tecnologia. Obviamente que é exagerado, mas nós só vamos conseguir fazer este caminho de descarbonização se de facto conseguirmos criar uma cultura de abertura e uma cultura de aprendizagem diária e uma cultura de colaboração, porque só aprendemos em colaboração, e por isso
Espero que cada vez, todos os anos, tenhamos estes números a crescer e que de facto continuemos este caminho e que todos os anos eu possa dizer, Rafael, obrigada, e este é um prazer enorme estar aqui, porque é de facto um prazer enorme poder partilhar o caso de sucesso que para mim tem sido trabalhar com os parceiros no Brasil e dentro da cláusula. Tá? Obrigada. Muito obrigado, Ana, pela sua apresentação, pelo seu keynote. Eu fiz diversas anotações e alguns pontos muito interessantes da forma que a Galp opera e implementa uma cultura de inovação que é uma cultura de risco, né? Então, são aspectos super interessantes quando se fala em projetos, como, por exemplo, o projeto em Portugal do uso dos postes de eletricidade para o carregamento sem que se tenha uma regulação. E no Brasil a gente tem alguns paralelos. O processo regulatório é um processo muito mais lento do que a evolução tecnológica. Então, nessa linha, até na busca de soluções regulatórias, é importante que se seja inovador, né? Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem o caso do CCUS, em que não tem sequer um regulador. O projeto de lei ainda tramita e não há um regulador responsável, embora os projetos de lei em tramitação apontem para a ANP. Nessa linha, a ANP, por exemplo, já se adiantou, já fez um relatório de regulação e sugerindo que seja implementada a regulação experimental, que nada mais é observar a solução antes de se ter a pergunta, né? Então, essa é uma característica muito forte dos processos de inovação e que muitas vezes as empresas que têm uma governança mais tradicional, assim como serviços públicos reguladores, têm dificuldades de lidar, né? Então, a gente mencionou a eletrificação da frota, né? Projetos que visam apoiar a eletrificação da frota. E quando o carro foi inventado, o Henry Ford falava uma coisa muito interessante sobre a invenção do carro, né? De onde ele tirou a ideia, por que ele não perguntou para as pessoas o que elas precisavam para que ele pudesse, baseado na necessidade do cliente, desenvolver o seu produto. E ele disse o seguinte: olha, eu não perguntei para os meus clientes porque os meus clientes queriam cavalos mais rápidos. Eles não sabiam que o carro existia. Então, esse é um ponto bastante característico das questões de inovação. Rafael, eu muitas vezes digo, quando me perguntam como é que as empresas não veem a inovação, as empresas não veem porque os clientes não pedem. E esse é um exemplo maravilhoso, porque de facto muitas vezes os clientes não sabem qual é a inovação que querem. E outro aspecto muito relevante e que nos levou inclusive a ter uma equipa junta com várias competências é: novos processos de inovação implicam novas competências. O que significa que ou nós temos equipas de diversas competências e com diversos know-hows, ou então nós não vamos ver o que vem aí. E nem sequer vamos perceber uma oportunidade para inovar, porque não vamos ter essa competência estimulada. E daí que eu sou uma adepta, o Rafael já sabe, sou uma adepta de equipas diversas, quer de idade, quer de nacionalidades, e para além de nacionalidade, quer obviamente de backgrounds científicos, mas para além de nacionalidades, para mim é muito relevante onde é que estudaram. Porque se eu contratar 30 pessoas todas da mesma universidade, podem estar em departamentos diferentes, vai acabar por acontecer, todas têm a mesma forma de pensar e não vão perceber que de facto têm esta oportunidade que está ali e nós nem sequer percebemos. Portanto, esta nossa elasticidade de pensamento tem que ser fomentada e por isso eu acredito que as equipas de inovação têm que ser diversas by design. Nós falamos muito das cadeias de valor sustentáveis by design e eu acredito que equipas de inovação também têm que ser diversas by design. Sem dúvida. Essa é uma característica incrível, né? Você mencionou no caso do Brasil de ter 30 pessoas trabalhando na área conectadas a 1.112 pesquisadores, né?
Então, a gente não está falando de uma petrolífera, a gente não está falando de uma empresa de energia. A gente está falando da Galp como uma empresa de tecnologia. E isso é super interessante, mostra essa virada tão importante no âmbito da transição energética, né? O nosso bebê do evento é o NAVE, né? O nosso programa de empreendedorismo. Você, Ana, mencionou os programas próprios da Galp, os programas de fomento a startups, de conexão com startups. E nessa linha eu queria te fazer duas perguntas, uma pergunta embutida em outra, né? Então, a gente tem o programa próprio da Galp e temos um programa empreendedorismo de inovação aberta multicliente que nós estamos lançando, que as petrolíferas em conjunto com a ANP definem os desafios. Então, são programas com características diferentes, o próprio e o multicliente. E a Galp é parte integrante importante de ambos. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é essa. Qual as vantagens e desvantagens que você enxerga como representante da Galp em participar, de ter programas próprios, mas sem prejuízo, ser uma partícipe relevante em programas multiclientes? Bem, no programa, nós quando começámos, não começámos com programas próprios. Quer dizer, lançámos um, mas era muito pequenino. Eu acho que a grande vantagem quando se começa e se começa com parceiros é que de facto todos aprendemos e sabemos que erros é que já cometemos antes. Já fizemos um montão de erros a trabalhar com startups e que fomos aprendendo quais são as startups que fazem mais sentido para a cultura daquela unidade de negócio, porque às vezes há uma cultura da empresa e depois temos microculturas, não é? E, portanto, este caminho que nós fizemos com o nosso é muito diferente do caminho que nós fizemos quando trazemos parceiros. Eu acho que a aprendizagem, quando é com parceiros, no início demora um bocadinho mais. É um facto. O processo para organizar, até chegar a lançar, demora sempre mais. São mais entidades para todas se alinharem no mesmo propósito. Mas depois o programa é muito mais forte. Porque uma startup, quando concorre, fala com 5 ou 6, neste caso petrolíferas, são 5 ou 6 empresas do setor energético, todas elas gigantes, e portanto para a startup é muito mais interessante, não é? Do que trabalhar apenas com uma. Eu acho que o programa que nós temos, onde estamos sozinhos, é de facto um balão de ensaio e que nos trabalhamos também muito a cultura interna. Trabalhamos muito quais são as unidades de negócio que estão dispostas e veem valor em trabalhar com startups, quais são aquelas que não querem, and that's okay. Nós vamos tentando mudar, mas algumas áreas, alguns departamentos, nós não vamos conseguir logo no início. Mas, portanto, eu acho que o sozinho nós aprendemos muito, temos bons resultados, é um facto, mas eu acho que quando trazemos mais parceiros, a potencial para a startup, agora eu ponho nos pés da startup, o potencial de valor para a startup é mais relevante, é mais interessante. Sem dúvida, e até pela infraestrutura disponibilizada para essa startup desenvolver os produtos. Nessa linha, Ana, você falou que às vezes a gente tem que avançar e pedir desculpas depois, né? Já dando um exemplo muito claro da cultura de risco e cultura de inovação. As empresas em geral, assim como o serviço público, o regulador, têm estruturas tradicionais de governança, de compliance, que às vezes para um startup é difícil de navegar nesse ambiente e fazer essa conexão. Como fazer esse processo? Como chegar no meio termo entre a governança e compliance de uma grande empresa e uma startup que às vezes não sabe emitir uma nota fiscal, né? Tem essas dificuldades. Eu estou-me a rir porque vou contar um exemplo. Eu acho que a inovação nas grandes empresas, nós temos que fazer um caminho de credibilidade. Ou seja, nós temos que ser credíveis, entregar resultados e depois podemos ser mais ariscos, arriscar mais, não é? Portanto, aquilo que nós fizemos, eu vou dar um exemplo com o processo de procurement, o processo de compras.
Nós, no início, quando lançámos o programa de ligação com universidades, com startups, sempre que nós lançávamos o programa e depois queríamos trabalhar com uma startup, ora, escolhíamos a startup e depois a seguir tínhamos que ir ao departamento de compras e tínhamos que abrir um tender e here we go again, vamos fazer todo o processo outra vez de scouting e era um desafio. E aquilo que nós fizemos, porque já tínhamos resultados bons, foi adjudicámos diretamente e depois fizemos o piloto e no final do projeto lá dissemos a compras, já adjudicámos esta proposta e tivemos que fazer uma regularização do processo. E foi muito interessante, porque eu sentei-me com o diretor de compras e disse, eu fiz isto aceitando diretamente a proposta da startup e fiz o projeto todo em 6 meses. E esta startup com quem nós quisemos trabalhar, quando abrimos um tender, fizemos o scouting, tudo, e demorou 9 meses, só este processo todo e mais 1001 coisa, e no final trabalhámos com a startup que tínhamos escolhido. E portanto, desde o início, do ponto zero, isto não faz sentido nenhum isto acontecer, e portanto o que vai acontecer é que eu vou continuar a fazer adjudicações diretas, porque não estragavam os meus KPIs. O meu KPI era entrega de projeto no menor curto tempo possível, mas estava a estragar o KPI do diretor de compras. E então facilmente se resolveu. Por isso é que eu digo que às vezes nós temos que arriscar e pedir desculpa. Facilmente se resolveu e eu acho que o ponto... Nós temos um processo especial de compras na Galp e, portanto, a direção de inovação pode adjudicar diretamente, fazer o piloto, a prova de conceito, com uma startup, com uma universidade ou com uma empresa com uma inovação tecnológica. Eu posso trabalhar com uma grande empresa, desde que a tecnologia seja inovadora e que eu demonstre que é inovadora de acordo com as regras do Manual de Oslo. Eles dizem-me sim, está tudo bem e adjudico diretamente. E também para programas de startups também posso trabalhar e adjudicar diretamente, quer a parceiros que gerem o próprio programa, quer depois fazer o piloto com a startup. E também com universidades. Isto permitiu-nos, portanto, nós tivemos primeiro ano, não tínhamos este processo especial de compras, e portanto acabava por nos atrasar um pouco a resposta. A partir do momento que nós tivemos este processo especial, o processo de aceleração é enorme. Naturalmente, é uma coisa importante dizer, eu só tenho isto porque todos os meses me sento com compras e faço, e é totalmente transparente aquilo que eu vou fazer e não vou fazer, e peço ajuda até para negociar depois os termos do contrato final com a startup, para fazer o piloto. Mas foi percebido que não fazia sentido estar muitas vezes a testar soluções que demoram 3 meses a testar, nós passávamos 9 meses a negociar. E não fazia sentido. E, portanto, foi percebido, houve um caminho de aprendizagem da própria direção de compras, também da própria direção de legal, para garantir que, quando nós queremos fazer um piloto que tem um scope concreto, que vai ser para um tempo concreto, que é para testar soluções, então podemos fazer uma adjudicação direta. Assinamos contratos, passa tudo direitinho, mas não temos que fazer um tender. E isto foi de facto, é uma vantagem competitiva enorme da Galp. Eu noto isso mesmo e agora estamos a entrar num programa da Comissão Europeia, do European Innovation Council, exatamente por sermos um exemplo no processo de compras. Porque é um dos maiores desafios que nós temos, uma das maiores barreiras à inovação, está nos processos de compras, nos processos legais, quando muitas vezes não estão standardizados, e agora no novo mundo do data e do AI, que também tem sido um desafio e também tem sido uma barreira para testar soluções novas. Muito bom. E até para a sobrevivência da startup, né? Que não pode esperar tanto tempo e muitas startups morrem no decorrer desse processo. Ana,
muito obrigado pela palestra de abertura do nosso evento, do nosso TIP. Obrigado por ter voado de Portugal até aqui para nos agraciar com essa apresentação e mostrar como uma empresa tradicional, uma empresa que opera do poço ao posto, como a gente diz aqui no Brasil, moderniza os seus processos para que a Open Innovation, os processos de inovação aberta, façam parte integrante do futuro da empresa para servir a sociedade, para gerar valor também para os acionistas. Obrigado mais uma vez. Obrigada eu pelo convite. Muito obrigada.